O tema da nossa mensagem de hoje é mente renovada. E para isso, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, para a gente poder estar estudando um pouco sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Lara mandou um abraço para todos, hoje ela está trabalhando, não pôde estar junto. Romanos capítulo 12, você é tanto aqui quanto no online, vamos juntos ler apenas 2 versículos e ver o que Deus quer falar com os nossos corações. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Deus, que é o vosso culto racional, a Deus que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu não vou focar hoje na vontade de Deus, porque a gente já ministrou bastante sobre isso. A vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável, você já sabe. Mas eu quero focar na condição que a Bíblia nos traz, que aqui está escrito, para que nós possamos experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que condição que é essa? Não vos conformeis com este século. Ele está dizendo que para a gente poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente, primeiro, não pode se conformar com este mundo, este século, ou com este mundo. Se eu não posso me conformar com ele, o que eu devo fazer? Ele diz, você deve receber essa transformação, transformai-vos, ou transformem-se, pela renovação da vossa mente. Então essas são as condições para que nós possamos desfrutar de uma vida segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Estamos entendendo isso daqui? Então, quais são as condições? Não vos conformeis com este mundo. Não se moldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não aceitem, não achem que a moral comportamental, o comportamento deste mundo é algo normal. Não aceitem a moral deste mundo como algo normal para a vida de vocês. Estamos entendendo isso? Ele está dizendo, não vos conformeis. Ou seja, não achem que é normal. As coisas que estão acontecendo, a maneira que as pessoas se casam, os casamentos que existem nesse mundo, os padrões de casamento, não achem que é normal. As famílias bagunçadas, não achem que é normal. As finanças tudo atrapalhada, não achem que isso é normal. Não vivam a vida de vocês segundo a moral deste mundo. Não vivam, não tragam, não aceitem para a vida de vocês viver uma vida da forma que esse mundo vive. Não é isso que eu, Deus, tenho para vocês. Estamos entendendo isso daqui? Então não aceitem. Porque viver na presença de Deus, aceitando viver do jeito que o mundo ensina, nós estamos deixando de usufruir, de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, de desfrutar da vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Então o primeiro passo é não aceitar. Eu não quero para o meu casamento uma bagunça dessa que o mundo diz que é normal. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar na minha casa, na minha família, essa bagunça que o mundo diz que é normal. Não, na minha casa não é normal. Na minha casa eu não vou aceitar. Eu não aceito na minha vida financeira essa bagunça que o mundo diz que é normal. Ficar fazendo, devendo para cá, devendo para lá, não sabe mais onde é que está. Não vou mais aceitar. A partir de hoje, eu não aceito mais essa bagunça que o mundo diz. Não, mas é normal, é assim mesmo. Todo mundo faz desse jeito. Não, eu não vou fazer. Eu quero viver uma vida transformada. Glória a Deus por isso. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser aquele que vive a vontade de Deus na minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Então eu não aceito essa moral. Não aceito aquilo que o mundo diz que é normal, para mim não é. O que é normal para mim é viver a vontade de Deus. Nós temos que entender que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Então se nós somos novas criaturas, nós não vivemos mais de acordo como a antiga criatura vivia quando não conhecia Cristo e vivia segundo os padrões e a moral desse mundo. Estamos entendendo isso? Então, como novas criaturas, nós não nos conformamos com este mundo.
Nós não nos amoldamos aos padrões deste mundo. Como novas criaturas que somos em Cristo Jesus, somos transformados. Ele diz, mas transformem-se. Aqui não está falando que é para eu transformar a tua vida ou você transformar a vida de alguém. Não, é uma transformação em mim. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não estou sendo chamado para transformar a vida de ninguém. Como é que eu vou sair querendo cuidar da vida dos outros se a minha vida não está cuidada? Não é assim? Ninguém pode dar o que não tem. Muitas vezes tem gente saindo por aí querendo arrumar a vida de todo mundo. Mas como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Então ele está falando assim, transformai-vos. Essa transformação que o Espírito Santo de Deus produz na igreja. Transformando o nosso coração. Nos ensinando a viver com as nossas emoções. Nos ensinando a lidar com as várias situações que nós passamos. Nos ensinando a enxergar a vida pelos olhos da fé e não mais pelos olhos da carnalidade. Enxergando a racionalizar a nossa vida segundo a perspectiva daquilo que Deus já preparou para nós e não segundo as expectativas do homem que constantemente são frustradas. Glória a Deus por isso. Então nós somos chamados a receber essa transformação que o Espírito de Deus faz na igreja dele. Na medida que nós abrimos nossos corações e nos sujeitamos a isso, o Espírito Santo de Deus vai transformando as nossas vidas pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós passamos a ter uma nova mentalidade. Glória a Deus por isso. É uma nova mentalidade de quem é uma nova criatura. Amém? Uma nova mentalidade de quem é uma nova criatura. Então Jesus Cristo ele ensinou isso ao longo de todo o seu ministério. Por exemplo, Jesus ele sempre tinha encontros marcados com pessoas. Quando você vai ver Jesus indo até o tanque de Betesda, no tanque de Betesda nós tínhamos lá um tanque muito grande, a pastora Rose já pregou várias vezes sobre isso. Nós tínhamos várias pessoas enfermas, tinha ali um tanque com águas, quando essas águas se mexiam, entendia-se ali que tinha um anjo, né, um ser espiritual, algo ali sobrenatural. A primeira pessoa que pulava naquele tanque, enferma, a hora que saía das águas, estava curada. Aquele tanque, imagina então isso, como é que ia estar? Imagina hoje, numa pandemia, como é que ia estar um tanque desse? Lotado. E não precisa de uma pandemia para ele estar lotado. Sem pandemia ele já estava lotado. Um tanque desse estava lotado. Só que tinha uma pessoa lá, no meio dessa monte de enfermo, que estava vivendo uma injustiça. Estava vivendo uma injustiça. Era um paralítico que havia 38 anos, paralítico, estava ali naquele ambiente. E aí ele nunca conseguia ir para a água. Por quê? Porque ele era paralítico. Aí ele pedia para um, pedia para outro, vocês me levam até lá? Ah, não, a gente te leva. Só que a hora que a água mexia, vinha um oportunista e furava a fila. Pulava primeiro. E eu lá vou ficar esperando o paralítico, eu vou lá, eu quero me curar, não é verdade? Está dando tudo certo aí no fundo, no som? Então Jesus ele foi ao tanque de Betesda. E eu quero chamar sua atenção para isso. Porque uma mente renovada acha que a gente vive a nossa vida para executar tarefas. Então Jesus não foi a esse tanque para simplesmente ministrar uma cura. Porque se ele fosse lá para curar, ele não curava um, ele curava todo mundo. Jesus não foi no tanque para curar pessoas. Jesus foi lá para restaurar a justiça de um injustiçado. Foi lá para encontrar um paralítico. Ele diz, o que queres que eu te faça? Tanto é que ele não foi lá para curar. Ele foi lá para lidar com uma pessoa injustiçada. E ele pergunta, diante da tua injustiça, o que você quer que eu faça? E aí ele fala, acontece isso, Jesus. O pessoal aqui pula tudo na minha frente, eu já sou paralítico há 38, eu estou há tantos anos aqui parado, não consigo nunca ser beneficiado. Não, pois é, mas hoje eu vim aqui. Hoje eu vim aqui para transformar a tua vida. Eu parei tudo que estava fazendo para vir aqui lidar com um injustiçado e poder restaurar a tua vida, restaurar a justiça sobre a tua vida. Então pode pegar a tua maca e sair aqui andando que você está curado. Era isso que você queria? Pronto. Jesus vira as costas e vai embora. E eu te pergunto, e o restante? Jesus não foi lá para executar uma tarefa, Jesus foi lá para encontrar uma pessoa. Quando Jesus entra em Jericó, ele não entrou em Jericó para executar uma tarefa, ele entrou em Jericó para encontrar uma pessoa.
Ele entra lá para encontrar Zaqueu. A hora que ele vê Zaqueu, ele fala: Zaqueu, eu vim aqui para te encontrar. Então vamos, desce da árvore que nós vamos entrar na tua casa, porque nós temos um encontro marcado agora, eu quero lidar com você. Não era sobre entrar em Jericó para executar tarefas. Era para lidar com pessoas. Ele entra na casa de Zaqueu e tem transformação, salvação, conversão. Zaqueu sai dali transformado. Jesus está entrando na cidade e vem um cego. Começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos falam: para de gritar, você está atrapalhando. Jesus está pregando, está no meio do culto. Aí Jesus fala assim: tem alguém me chamando. Eu estou nesse caminho justamente porque eu vim encontrar esse daí. Esse daí que vocês estão tentando calar ele, é ele que eu vim encontrar. Esse daí que vocês estão tentando abafar, é ele que eu vim encontrar. Então deixa ele vir até mim. Aí ele tem um momento com Bartimeu, que era cego, deixou de ser cego, porque foi restaurado por Jesus. Jesus sempre encontrava pessoas. Então, quando a gente fala de uma mente renovada, quando a gente tem uma nova mentalidade, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós começamos a entender que a vida não é sobre executar tarefas, mas que nós fomos chamados para encontrar pessoas enquanto nós vivemos a nossa vida. Então, quando eu chamo o iFood e ele chega na minha casa para matar minha fome, eu não abro o meu portão para pegar comida. Não é sobre executar tarefas, mas é sobre encontrar um entregador. A vida não é sobre executar tarefas, glória a Deus por isso. A vida é sobre encontrar pessoas. Então eu vou lá, não é para pegar minha comida. Nessa nova mentalidade, com essa mente renovada, eu entendo que eu vou lá para encontrar o entregador que está com a minha comida. E eu pego a minha comida e falo: ó, Deus abençoe o seu trabalho aí, bom trabalho aí, boa noite. Enquanto eu volto para o meu portão, eu vou intercedendo por ele. Senhor, o rapaz entregou minha comida aqui, quero apresentar a vida dele, o trabalho dele, a noite dele, cuida dele, põe também comida na casa dele, livre ele do mal, nas entregas, intercedi pela vida dele. Não executei uma tarefa, eu encontrei uma pessoa. Estão me entendendo isso? Eu vou na farmácia, eu vou fazer o quê? Vou comprar remédio? Não, eu vou encontrar o farmacêutico. Vou encontrar o balconista que vai receber o pagamento. E ali eu vou pedir, vou executar minha tarefa, mas enquanto eu estou indo para o meu carro, quando eu estou saindo da farmácia, eu intercedo. Senhor, abençoa o pessoal que trabalha aqui. Quem está entendendo isso daqui? Isso é uma nova mentalidade, meus irmãos. Isso daqui renova a nossa mente, faz a gente viver de outra maneira, não é isso? Isso é uma nova mente, meu irmão. Está falando ali, ó, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Se nós formos novas criaturas, mas não tiver uma nova mentalidade, não resolveu nada. Nós continuamos sendo velhas criaturas. Não é verdade? Então, novas criaturas com nova mentalidade, com uma mente renovada, que a gente entende que a gente não está aqui para executar tarefas, mas que a gente está aqui para encontrar pessoas. E nas pessoas que nós encontramos, nós possamos ministrar e abençoar a vida delas. Uma intercessão silenciosa nossa, a pessoa não precisa saber que você está orando. Uma intercessão nossa pode transformar a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que muito poder tem a oração de um justo, de um filho do Senhor. Muito poder há na oração. E as nossas intercessões têm o poder de alcançar aquilo que nem os nossos olhos estão vendo. E transformar a vida de pessoas, o dia de algumas pessoas. Então, quando eu intercedo por alguém, essa vida está sendo transformada. Glória a Deus por isso. Então, quando eu vou no local, sou atendido, viro as costas e saio intercedendo: Senhor, acabei de ser atendido por fulano, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, essa família, cuida dele, transforma a vida dele, tem um encontro com essa pessoa. Você pode ter certeza que no mundo espiritual está tudo acontecendo, tudo sendo transformado, essa pessoa está sendo abençoada. E é para isso que nós somos chamados. Né? Então agora eu comecei a fazer pilates. Então eu vou lá fazer pilates, eu não vou encontrar minha fisioterapeuta, que é a Larissa. Não vou lá fazer só o pilates, eu vou lá encontrar a minha... Aliás, eu não vou só fazer pilates, eu vou lá encontrar a minha fisioterapeuta. Aí tem dia que ela passa um treino para mim muito difícil, sabe? Que eu quase chamo Jesus para me ajudar.
Aí eu falo, às vezes a Larissa está precisando de uma oração, né? Então eu intercedo por ela. Deus, alivia aí o coração dela, porque às vezes está pesado. Não sei, às vezes ela está jogando a carga em mim, eu estou sofrendo aqui. Então cura, tal, transforma. Que é sobre isso a vida. Nós temos uma nova mentalidade. Nós vamos onde vamos, fazemos o que fazemos para encontrar pessoas e causar um impacto, não nosso, mas de Cristo na vida delas. Glória a Deus por isso. É para isso que Jesus nos chamou. E nós precisamos aprender a viver e desenvolver essa nova mentalidade. Essa mentalidade de que nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, ser filho de Deus ou filha de Deus não é sobre ter privilégio sobre os outros. Ah, porque eu sou filho de Deus, então se tem alguém para passar no concurso, sou eu. Eu vou passar em primeiro lugar. Não estudei nada, mas porque eu sou filho de Deus, se tem alguém para passar, sou eu. Os outros que se dão. Não é sobre ter privilégio sobre a vida de outros. Ser filho de Deus, ser filha de Deus, é sobre ter responsabilidade sobre a vida de outros. Estão me entendendo isso daqui? Sobre essa nova mentalidade, essa renovação da nossa mente, nós começamos a entender que nós somos responsáveis pelas pessoas que Deus nos confia ao convívio diário. É por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Eu achava que era assim, as pessoas falavam assim, os últimos serão os primeiros, né? Tá na Bíblia, Jesus falou. Aí eu ficava pensando assim, os primeiros a passar fome, passar raiva, né? Você fica lá no último da fila, o que você ganha com isso? Mas aí eu entendi. Imagina assim uma fila bem grande. Imagina que você é ali um dos primeiros. Você enxerga o que está acontecendo nessa fila? Não, você é um dos primeiros. A única coisa que você quer saber é se você ser atendido, ter o seu problema resolvido, ter o seu conforto garantido, voltar mais cedo para casa. E quem ficou para trás, problema deles. Eles que tivessem chegado mais cedo. Não é assim? Quando a gente é o primeiro da fila, é assim. Agora imagina que você é um dos últimos. Você é um dos últimos da fila. Você consegue ver tudo o que está acontecendo, não é verdade? Você consegue ver a pessoa que está desistindo de ficar aqui na fila, que quer ir embora, fala assim, quer dizer uma coisa, vou desistir, vou embora. Você consegue ver, porque você é um dos últimos, você consegue ver aquela pessoa que está fraca, não consegue nem mais ficar de pé. Você consegue ver a pessoa que está sendo injustiçado, porque veio um oportunista e cortou a fila, fura a fila. Não é verdade? Então os últimos serão os primeiros. Os primeiros a ver tudo o que está acontecendo e ir lá para poder se responsabilizar pelos irmãos. Glória a Deus por isso. Então os últimos são os primeiros a enxergar aqueles que estão desanimando e ir lá poder levar uma palavra de fortalecimento. Ajudar o irmão que está desfalecendo na fé a perseverar um pouco mais. Os últimos serão os primeiros a amparar aqueles que estão fracos, que estão fraquejando na fé. Os últimos serão os primeiros a ir lá e se responsabilizar por aqueles que estão sendo injustiçados. E eu vou lá brigar com o que está... Não vou. Porque Jesus falou que não é para eu lidar com o perverso. Não resista ao perverso. O cara que é perverso... está fazendo, não tem conversa. Não resista ao perverso. Agora, a pessoa que está sendo injustiçada, eu posso ir lá e amparar ela. Tentar restaurar um pouco de justiça na vida dela, como Jesus fazia. Lidar com ela, consolar ela, não é verdade? Então, os últimos, meus irmãos, serão os primeiros. Porque nós entendemos que, como filhos de Deus, não é sobre ter privilégio uns sobre os outros, mas é sobre ter responsabilidade. Então eu até prefiro que eu seja um dos últimos para que eu possa me responsabilizar mais pelo meu irmão. Glória a Deus por isso. Não é uma nova mentalidade, é uma renovação da nossa mente, para a gente aprender a viver de maneira diferente. Amém? Eu fiquei pensando, eu encontrei quinta-feira, eu e a Lara, a gente tirou, tem um dia da semana que a gente tira para nós dois, na correria da semana. Aí a gente foi na pizzaria. Chegamos na pizzaria, pedimos, o cara chegou, aliás, o cardápio no QR Code, pedimos a pizza que a gente queria comer, veio a senhora nos atender, trouxe a pizza. Aí eu achei que eu e a Lara tinha ido lá para comer a pizza, para executar uma tarefa. Mas na realidade a gente foi para encontrar uma senhora. E ela serviu a pizza e do nada, porque a gente não estava conversando, né, com ela, do nada ela pegou e expôs o coração dela. Do nada ela abriu a angústia que ela estava passando, a aflição que ela estava vivendo.
Do nada ela pegou e disse que a vacinação chegou até uma certa idade e ela está uma idade a menos. Exemplo, não sei como é que, não lembro qual que é a idade, mas, por exemplo, 59, ela está com 58. Então está parada, ela não pode vacinar. E ela precisa e quer vacinar, porque ela lida com atendimento ao público, ela trabalha, precisa trabalhar. E ela estava mostrando para a gente a angústia dela. E eu fiquei pensando, gente, que coisa. Né? Porque eu estou aqui para comer uma pizza com a minha esposa, eu não perguntei nada para ela, mas eu não vim aqui para executar uma tarefa. Deus me trouxe aqui para encontrar uma pessoa, para encontrar essa senhora. Então, na hora que eu saí, o que eu fiz? Coloquei a vida dela nas minhas orações, pedindo para Deus proteger a vida dela, guardar a saúde dela enquanto a vacina não chega. Não é verdade? Porque é isso que cabe a nós. Estamos entendendo qual é o nosso papel, meu irmão? Se todo cristão da cidade de Uberaba fizesse isso, como é que ia estar a nossa cidade? Para pensar. Se a gente, como nova criatura, vivesse numa nova mentalidade, era ou não era para a nossa cidade estar transformada, ser diferente? É para isso que nós somos chamados, meus irmãos. Agora eu fico pensando, um monte de gente, porque abriu a vacina, né, para pessoas, se eu não me engano, acima de 18 com comorbidade, não é isso? Quem tem acima de 18 com comorbidade vai lá e toma, tá certinho, vai lá, tá liberado, vai e toma. Agora eu fico pensando, um monte de gente jovem que tem comorbidade e nunca cuidou da comorbidade, né? Tem a comorbidade, mas usa droga, tem comorbidade, mas fuma, tem comorbidade, mas bebe, enxuga o álcool, tem comorbidade, mas não come um alface, uma fruta. Alimentação, tudo errado. Aí agora que tem vacina, não, tem uma comorbidade, eu vou lá tomar. Uma pessoa dessa que age com oportunismo diante das situações está atrasando e causando injustiça para essa senhora que está esperando a vacina dela, que foi interrompida por conta disso. Então o que cabe a mim? Nessa nova mentalidade, diante dessa situação, eu vou lá brigar na prefeitura, vai resolver alguma coisa? Não, eu coloco a vida dessa senhora em intercessão. É o que cabe a mim, interceder por ela. E como muito poder tem a oração de um justo, eu tenho plena convicção que Deus está operando na vida dela. Glória a Deus por isso. Essa é a nova mentalidade, meus irmãos. E quem tinha uma nova mentalidade, para concluir? José. José do Egito, que a gente aprende lá, né, José do Egito, ele era um homem que tinha uma nova mentalidade em Deus. Ele foi um homem que ainda como jovem, um menino, Deus chama ele e dá uma palavra para a vida dele. Por meio de sonhos, Deus fala com ele e dá uma palavra para a vida de José. José recebe essa palavra, só que os irmãos dele, pessoas que conviviam com ele, sentem inveja de José. O que os irmãos fizeram? Você já conhece a história, só vou resumir. Vão lá e vão matar José. Tinha muito irmão, eram em 12. Um dos irmãos fica assim, meio com dó, né? Fala, não, mas matar não, gente. Vamos. Ele interrompe ali o plano de matar José. E eles vendem José para o mercador de escravo, que é um termo assim bonito para tráfico de pessoas. E aí a pessoa pega José, vende para esse cara, mercador de escravos. Ele leva José com outras pessoas para o Egito. E lá na praça, lá eles vendem os escravos que eles têm. José é comprado e é levado para a casa de Potifar, que era um oficial e capitão da guarda do faraó. Era um cara com alto título. José chega lá, olha só, numa terra estrangeira, foi tirado de José todos os direitos dele, toda a dignidade dele. Ele não era mais um ser humano, ele era um escravo naquela terra. Uma terra que ele não conhecia ninguém, com cultura e costumes totalmente diferentes. Ele ficou refém ali de qualquer coisa que quisessem dele. Escravo não tem direito, escravo tem dever. Ele podia chegar lá e executar as tarefas que foram passadas para ele, não é verdade? Mas José chega lá e porque ele tinha uma palavra de Deus na vida dele, ele se apegou a isso, que era a única coisa que ele tinha. Tiraram tudo de José, menos a palavra que Deus tinha na vida dele. E aí José fala, eu não estou aqui para executar tarefa, eu estou aqui para cuidar de pessoas. Ele tinha uma nova mentalidade. Ele tinha uma mente renovada. Aí ele chega lá e ele, ao invés de executar tarefas apenas, ele cuida de Potifar por meio das tarefas que ele executa. Ele cuida do patrimônio de Potifar. Ele cuida até do casamento de Potifar. A Bíblia fala que Potifar olhou para José e falou assim, esse cara é abençoado. Então ele entrega toda a gestão da casa e dos bens para José.
José cuida de Potifar, do patrimônio de Potifar e do casamento de Potifar, porque a mulher de Potifar, a Bíblia fala que ela não era fiel, ela era infiel. E ela procurava amantes. E ela achou que José podia ser um amante dela. Só que José não estava lá só para executar a tarefa. José estava lá para cuidar de pessoas. E o que José fala para a mulher de Potifar? Não posso. Não posso ser seu amante porque eu estou aqui para cuidar de vocês. Inclusive do seu casamento. Então por isso é não. Ela não aceitou. Falou que José tentou dormir com ela. Difamou José. Manipulou toda uma situação. Porque todo difamador é um manipulador de situações. Chegou isso para Potifar. Potifar acreditou na mulher dele e mandou José para o presídio. José, filho de Jacó, que virou escravo, agora virou presidiário. Foi lá para o presídio, ficou preso. Podia chegar lá revoltado, não é verdade? Mas José chegou lá e ele falou, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. E eu não vou morrer enquanto ela não cumprir. Aquilo que Deus decretou para a minha vida, eu vou viver. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é, meu irmão? Ela é boa, perfeita e agradável como escravo, ela é boa, perfeita e agradável como presidiário, ela é boa, perfeita e agradável no palácio do faraó. A vontade de Deus não muda de acordo com os ambientes da nossa vida. Não são os ambientes que determinam aquilo que pode ou não acontecer na nossa vida. É a palavra de Deus que está lançada sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Aquilo que Deus determinou na sua vida vai ser independente dos ambientes que estiver vivendo. E aí José está no presídio. O que José começa a fazer? Cuidar das pessoas. Ele cuida do carcerário, ele cuida do diretor do presídio, ele cuida do vigia noturno, do vigia diurno, ele cuida do presidiário do lado, do outro lado, da frente. Resultado, deram a chave do presídio para José. Falou, José, você cuida tão bem da gente que se tem alguém para administrar isso daqui é você. E ele começou a administrar o presídio, cuidando de pessoas. Começou cuidando de uma família, a família de Potifar. Começou a cuidar de várias famílias dentro de um presídio. Aí Faraó tem um sonho. E ele fica perturbado. Aí, lá no presídio, Deus abençoava José e José interpretava sonhos dos próprios presidiários. Aí eles chamam José para ir lá no Faraó. Falou, Faraó, tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Será que você não consegue interpretar? Ele falou, eu vou lá. Chega diante do Faraó, ouve o sonho, Deus dá graça para ele, ele interpreta. Você sonhou esse sonho perturbado seu aí. Significa que vão ter 7 anos de fartura no Egito. Aliás, na terra toda, inclusive no Egito. E 7 anos de escassez. Vai ter fome na terra, Faraó. José foi chamado para interpretar um sonho, para executar uma tarefa. Só isso. José podia ter interpretado o sonho, executado uma tarefa, virado as costas e voltado para o presídio. Ou ele podia ter interpretado o sonho, executado uma tarefa e falado assim, ó, Faraó, inclusive, já que eu te ajudei, tem uma lista aí de pessoas que eu estou precisando me vingar. Será que não tem como você me dar liberdade condicional aqui para eu resolver uns assuntos pendentes na minha vida aqui? Não, porque eu sou até estrangeiro, não era nem para eu estar aqui. Ele podia ter feito a reclamação do dia pro Faraó. O que José faz? Porque ele tinha uma mente renovada. Ele fala, Faraó, você me permite aqui, eu quero cuidar de vocês. Então, nesses 7 anos de fartura, consome só o necessário, guarda todo o estoque. Nos 7 anos de escassez, vocês vão ter estoque, ninguém vai passar fome, vocês vão cuidar de toda a nação. José podia ter só executado a tarefa dele, que era interpretar um sonho, mas ele decidiu cuidar de todas as famílias do Egito. Faraó olha para aquilo e fala assim, rapaz, ninguém de nós aqui teve capacidade de pensar numa solução para cuidar do nosso povo. Só você, José. Então, a partir de agora, você é que você vai governar. Abaixo de mim, como faraó, o governante é você. Você vai cuidar de todas as famílias do Egito. Porque você está empenhado nisso. Estamos entendendo o poder de uma mente renovada, meus irmãos? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Não é quem é fiel no pouco em executar tarefas. É quem é fiel no pouco, com uma mente renovada, de cuidar das pessoas que Deus confia o seu convívio. Deus sabe que pode confiar no muito, porque você vai continuar cuidando das pessoas que Deus coloca ao seu redor. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Uma mente renovada entende que, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos aqui na terra para cuidar de pessoas naquilo que nos é possível. Naquilo que nos é possível. Cuidar de pessoas.
Não é sobre executar tarefas, não é sobre viver a vida no automático, mas é sobre a gente saber aproveitar as oportunidades para poder interceder por uma pessoa, levar uma palavra de conforto, de paz, de amor, de alegria, de esperança, como disse o Murilo, para que as nossas cidades, as pessoas da nossa cidade, sejam restauradas. Glória a Deus por isso. Você pode ficar de pé. Quero ter uma palavra de oração com a tua vida. Deus de amor, Deus de graça, eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Porque não é sobre executar tarefas, não é sobre executar procedimentos, mas é sobre o seu cuidado com as nossas vidas, Pai. E porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, o Senhor também espera que a tua igreja possa cuidar da nossa cidade, Pai. Pai, nos ajuda, fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé, fortalece os nossos corações. E pelo poder que há no teu Espírito, Pai, transforma a nossa mentalidade. Coloca em nós uma mente renovada, capaz de enxergar a vida não segundo a expectativa do homem, mas segundo a perspectiva dos teus planos para as nossas vidas e para a nossa cidade. Para que a nossa cidade seja impactada, para que as pessoas sejam, Pai, alcançadas, para que o cansado seja restaurado, Pai, tenha forças, para que aquele que está desanimando possa voltar a perseverar, para que aquele que está injustiçado seja amparado na sua injustiça. Nos ajuda, Pai, nos fortalece como igreja, Pai. Livra a gente do mal, abre, Pai, os nossos caminhos, alcança, Pai, os nossos corações. Tira de nós as dúvidas, Pai, que tem nos impedido de caminhar. Tira de nós, Pai, o cansaço, Pai. Tira de nós, Pai, os empecilhos e barreiras que têm impedido a gente de desfrutar e de viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Não permita que a gente ache que a moral deste mundo é normal, mas nos ajude a não nos conformarmos com este mundo, para que nós possamos viver uma vida segundo os teus padrões para nós. No nome de Cristo Jesus, quem concorda, diga amém. Amém? Glória a Deus por isso. Deus te abençoe.